Meus queridos alunos e alunas, sou o professor Ícaro Castro e trago para vocês uma aula ligada a evidências evolutivas e seleção natural. Então, para não perder o costume, segue o fio. Eu vou começar essa aula com uma charge do grupo Um Sábado Qualquer, em uma conversa de um suposto criador com Darwin. Ele diz: Darwin, olhe isso. Aí ele pega um pássaro menor e transforma em um pássaro de maior estrutura, de maior tamanho, e fala para o Darwin: faça melhor. Aí o Darwin, claro, segura o mesmo pássaro de outra cor, aí colocou no chão e ficou esperando. Aí a pergunta que o superior, que o criador fez: vai demorar muito? Não, só alguns milhares de anos. Isso tem tudo a ver com a evolução. A evolução de uma espécie, de espécies, dos seres vivos, não acontece de forma imediata. Ela leva milhões e milhões e milhões de anos para acontecer. E isso é devido às modificações das características elas ocorrerem ao acaso, principalmente pelas mutações. Então não é uma coisa programada, é uma coisa que obedece ao acaso. E além disso, a partir dessas diferenças é que o meio vai selecionar. E isso é seleção natural. Preceito em virtude do qual uma variação, por mínima que seja, se conserva e se perpetua se for útil. Se for inútil, ela vai ser perdida, essa variação. Vamos entender um pouquinho de seleção natural com um exemplo da larva da borboleta Papilio chutus. Olha que interessante. Essa borboleta ela é de origem asiática. E as suas larvas, elas passam um bom tempo com esse aspecto aqui, ó. Aspecto de cocô de pombo. E isso não é porque ela quis. Eu vou ficar parecida com o cocô de pombo para evitar que as aves me comam. Não. Existiam várias lagartas, vários tipos de lagarta da mesma espécie, e variações iam ocorrendo entre cada uma delas. Alguma delas teve uma variação que fez com que ela parecesse um cocôzinho de pombo. Essa que pareceu com cocô de pombo não foi predada porque não foi vista. Então, essa linhagem dessa espécie ela foi mantida. Aí, uma próxima espécie, vamos supor que apareceu uma característica diferente. Que a lagarta, em vez de parecer o cocô de pombo, teve uma cor diferente disso. Essa que ficou visível na folha foi predada. E a que tinha o aspecto de cocô de pombo foi mantida. Então, é como se fosse um constante melhoramento dos organismos realizado pela seleção natural. Sempre os mais aptos àquele certo ambiente, àquele certo organismo, eles são selecionados positivamente, e os que não têm as características de seleção são perdidos. Então eu vou trazer para vocês 3 importantes características que ajudam a espécie na seleção natural. A primeira foi a que eu mostrei aqui, ó, o mimetismo. O que é mimetismo? É a capacidade de imitar estruturas do ambiente que geram medo ou desinteresse em predadores. Então, por exemplo, essa lagartinha aqui, ó, ela imita um cocô de pombo. Para um pássaro, comer um cocô de pombo não vai ser uma coisa interessante. Então, não tem interesse em comer isso. Então, ele passa direto. Ou mesmo, lembra da coral falsa e da coral verdadeira? Pois é. Quando a coral falsa imita a coral verdadeira, o que acontece? Ela está assustando possíveis predadores. Então, isso também é um mimetismo.
ele imita estruturas do ambiente que geram medo, no caso da coral falsa, ou desinteresse, no caso aqui da lagartinha que parece cocôzinho de pombo. Outra coisa interessante que ajuda na seleção natural é a camuflagem. Isso todo mundo sabe, é a capacidade de ficar menos visível ao olho de predadores. Por qual motivo vários insetos têm cor verde? E esses que têm cor verde, geralmente, eles se alimentam de que ou estão onde? Justamente, eles se alimentam de folhas. Pode ver, a maioria desses insetos que têm cor verde, eles estão em ambientes cheios de plantas. Por quê? Porque se naquela espécie, por exemplo, aparecer um vermelho, aquele vermelho foi facilmente visto. Como foi facilmente visto, de imediato ele é predado. Já o indivíduo que tem aquela cor mais verde, mais esverdeada, ele consegue se camuflar, ele consegue se esconder melhor no ambiente. E a camuflagem não se define somente a cor, mas também a um aspecto de uma árvore, por exemplo. Muitos insetos parecem muito com casca de pau de árvores. Tem louva-a-Deus que parecem flores, então veja como é específico essa característica. Então, o indivíduo, por exemplo, bem camuflado, ele consegue evitar predadores e assim o meio não vai assim o meio vai selecionar essa característica positivamente. E a última característica é a cor de aviso, que é muito encontrada em sapos, como por exemplo esse aqui da Amazônia, com esse azul bem chamativo, ou mesmo a cobra coral, que está no nosso dia a dia. Então, esses animais têm cores chamativas para dizer, olha, essa cor não é à toa não, eu sou perigoso, não me coma. Não se alimente de mim, não me prede. Por quê? Porque eu sou perigoso. A minha cor é uma cor de medo, é para assustar. Então aí nós temos 3 características, por exemplo, que podem ajudar a espécie a serem selecionadas positivamente pelo meio. Então, falar de evolução é interessante, mas é importante que a ciência ela traga evidências, não só diga que aconteceu, mas de alguma forma evidencie que isso aconteceu. E por isso eu vou trazer para vocês 4 evidências diferentes. A primeira evidência evolutiva são os fósseis, que são restos ou vestígios de organismos preservados que possuem mais de 10 mil anos. Ou seja, o organismo ele estava lá no ambiente, por algum motivo ele morreu e ele foi preservado. Então, professor, o que consiste em preservar? Lembrem que na hora que o indivíduo morre, ele vai ser decomposto por organismos do meio ambiente. Mas muitas vezes esses organismos eles não têm acesso ao cadáver. E assim, ao invés desse organismo ele ser destruído, ele pode ser conservado. Porque, é claro, se não tem decompositor, o corpo não se perde sozinho pelo vento. Quando o corpo é digerido é porque tem presença de decompositor. Se o decompositor não chega lá, não está presente, o corpo não tem como ser preservado. Então, o primeiro tipo de fóssil que eu trago para vocês é o tipo molde. Nesses casos, existia antes o organismo no ambiente, por exemplo, e ele foi degradado, digerido, mas a sua impressão ela fica na pedra. Veja. Então veja que aqui está perfeitamente a formação de um possível réptil, mostrando aqui seus ossos, suas estruturas, suas patas, que foi decomposto, mas que o seu molde ficou. Então, nesse caso, chamamos de molde. O segundo tipo é a petrificação. Esse é diferente. O que acontece é que nele, as substâncias orgânicas que existiam aqui nesse esqueleto, por exemplo, elas vão ser substituídas por minerais que podem ser conservados. Então, vai perdendo a parte orgânica e vai entrando minerais até ficar com a estrutura. É como se fosse uma pedra, só que com o formato do organismo, entende? E por último, que eu trago para vocês, é o âmbar fóssil.
Esse AMBA ele permite guardar, ele permite armazenar organismos com total qualidade, de uma forma que esses organismos eles não são digeridos em nenhuma estrutura. Por exemplo, essa libélula aqui, de alguns bilhões de anos, ela está dentro de um âmbar, e esse âmbar ele vem da flora. Várias árvores liberam resinas e o inseto pode ficar dentro de uma dessas resinas e ser conservado, como foi no caso dessa imagem que está sendo mostrada. Então, o âmbar é vantajoso porque ele não impede que os micro-organismos cheguem aos fósseis. Então, assim, a conservação ela é de 100%. Veja que imagem bonita. Os fósseis são importantes porque que eles são evidências evolutivas? Porque as espécies que tem hoje são diferentes, algumas delas, das do passado. Uma coisa oposta ao que diz o fixismo, que diz que a espécie que tem hoje é a mesma que foi criada. Então veja, se há uma diferença, alguns organismos não estão mais aqui. Então quando você encontra o fóssil desses organismos, como por exemplo, existem fósseis de dinossauro que provam sua presença, é uma evidência evolutiva que outros organismos já existiram e claro, há uma possibilidade de realizar um parentesco entre os organismos que estão fossilizados com os que estão aqui presentes na Terra atualmente. Outra evidência evolutiva é a anatomia e a embriologia. Observem aqui essa imagem de indivíduos na fase embrionária, correto? Depois numa fase mais desenvolvida e aqui uma fase um pouco mais desenvolvida. Então, peixe, salamandra, tartaruga, galinha, porco, carneiro, coelho, humano. Quanto mais adulto, quanto menos novo é o indivíduo, mais diferente ele vai ficando. Mas se forem observar, na parte inicial, todos têm uma estrutura muito semelhante. Isso é uma evidência evolutiva. Evidencia o quê? Que o ancestral de todos esses organismos teve essa característica, que se perpetuou neles. Então, isso gera uma ideia de ancestralidade comum, ou seja, uma ideia de evolução. Isso também pode ser visto na anatomia de vários órgãos. Se forem olhar aqui, mamíferos, humano, gato, golfinho e morcego. Esse aqui voa, esse aqui nada, e os dois aqui se movimentam na terra. Observa que os ossos, os ossos da mão, da pata do gato, da nadadeira do golfinho, essezinho marrom, e da asa do morcego, eles têm a mesma estrutura. Observa que posteriormente esses ossos amarelos aqui, ele aparece no morcego, no golfinho, no gato e no humano, mesma estrutura. Aqui, mais uma vez, repetência de estruturas. Observem aqui, da mesma forma aqui, repetência de estruturas. Então, isso também indica um parentesco evolutivo e ancestralidade comum. Quer dizer o quê? Que o ancestral de todos esses organismos, ele tinha esses mesmos ossos. Isso é uma ideia de evolução. Essa comparação entre órgãos comuns, órgãos de origem igual, tu chama de homologia. Então, órgãos homólogos são órgãos que possuem a mesma origem embrionária, como, por exemplo, esses ossos que estão evidenciados no humano, no gato, no golfinho e no morcego. Então, órgãos homólogos, eles indicam também parentesco evolutivo entre as espécies. E para finalizar, órgãos vestigiais, eles também são evidências da evolução. O primeiro deles que eu quero mostrar é o apêndice. Hoje nós temos apêndice, todo mundo tem apêndice, e muitos deles inflamam, que dá aquela apendicite e o apêndice tem que ser retirado. Então, para que serve o apêndice? Em diversas espécies, o apêndice ele serve para a digestão de celulose. Ele tem bactérias
com grande quantidade de ele tem bactérias com grande capacidade de digestão de celulose e ele faz digestão nesse local. Já os humanos, depois de um certo período, eles passaram a diversificar sua alimentação, de uma forma que não precisou mais dessas bactérias para digerir a celulose. Então o apêndice ele foi diminuindo ao longo do tempo, sendo hoje um órgão vestigial, um órgão que não tem um uso real para o ser humano. Por isso que essa é a evidência evolutiva, mostrando que há uma evolução e uma diferenciação de organismos passados. E por fim, eu trago para vocês as semelhanças genéticas. A comparação do DNA, ela te permite, com certeza, dizer se as espécies são próximas ou não. E eu trago para vocês um fato bem interessante. 98,7% do DNA desse primata da foto, que é o bonobo, é igual ao DNA do ser humano. Então, se existe prova maior do que essa, que há um parentesco evolutivo entre os primatas, outros e o ser humano, eu desconheço. Então vejam aí como a evolução realmente ela tem diversas evidências robustas que nos fazem a tratá-la como um fato, inclusive principalmente para o meio científico. Então espero que tenham gostado e até a nossa próxima videoaula. Se cuidem e bye bye.